Você entende bem o inglês, ou talvez até tudo, mas na hora de falar que você trava? Relaxa que você não tá sozinho não, isso aí tem nome e o bom é que também tem solução. E eu vou te ajudar com ela nesse vídeo. Você já passou por isso? Tá assistindo a série de boa em inglês, com legenda em português e nem tá prestando atenção na legenda porque você consegue entender tudo que eles estão falando? Ou então você assiste criadores de conteúdo em inglês e entende de boa, mas chega na hora que alguém te pergunta Where are you from? Você trava? Where are you from? Então, sabia que tem um motivo para isso acontecer? Como eu falei, não é só com você? É que quando você entende o inglês, mas não consegue responder, é que você só tá com metade da equação aí da situação, você só tá tendo o input. É tipo uma criança, pensa uma criança de 3 anos, às vezes você fala com uma criança de 3 anos e você fala normal com ela vai entender basicamente tudo o que você está falando. Só que não necessariamente ela consegue reproduzir aquilo daquela forma, consegue? Não no início, vai conseguir só lá na frente. E basicamente é a mesma coisa que acontece com você. Você ouve muito inglês, você tem muito contato com o inglês, só que você não pratica o teu output, que é você de fato colocar o inglês para fora, você está botando o inglês para dentro. É tipo você gostar de carro, entender tudo sobre carros, saber como é que os carros funcionam, mas nunca ter pego um carro para dirigir. O fato de você não conseguir dirigir significa que você não entende de carros? Não, significa que você só tem 50% aí da equação. Porque para você de fato aprender a dirigir, você tem que, dirigir. Então, mas voltando para o inglês, isso acontece por conta da diferença do vocabulário passivo e vocabulário ativo. Calma que eu explico. Vocabulário passivo é tudo que você entende quando você vê ou então ouve. Deixa eu ir para a palavra chair, cadeira. Uma pessoa que entende inglês, mas não consegue falar, muito provavelmente entende qualquer frase com a palavra chair, no estilo de I sat on a chair. Beleza, você entendeu o que a pessoa falou? Eu sentei numa cadeira. Ou seja, teu vocabulário passivo tá de boa, você entende a palavra chair na frase. Porém, não necessariamente teu vocabulário ativo tá em dia, que é você conseguir usar essa palavra. Então, o vocabulário ativo é quando você tem a capacidade de usar as palavras que você já conhece. Por exemplo, se eu falar I need a better chair for me to play my games, né? Você pode entender que eu tô falando que eu preciso de uma cadeira melhor para conseguir jogar meus jogos. Por isso, se eu te perguntar, hey man, how do you call an object that people sit on? Né? Como é que a gente chama aquele objeto que as pessoas sentam? Nesse caso, muitas pessoas, mesmo sabendo a resposta, que é simples, chair, elas vão travar, porque aí entra a questão do vocabulário ativo. Você está usando outra parte do seu cérebro que você teria que usar para poder falar aquela palavra. Você teria que buscar ali no teu banco de dados, que é algo que não tem que acontecer quando está no vocabulário passivo. Você só tem que ouvir aquilo e pronto, você ouviu, já está no teu cérebro, você já sabe o que é. Mas vocabulário ativo é você ter que achar essa informação no teu cérebro e falar. Então, por mais que seja algo que você já saiba, que você esteja familiar com, nem sempre está vindo. Afinal, falar é diferente de entender. Entender envolve reconhecer algo que você já conhece. Por exemplo, se eu falar I love you, eu tenho certeza que você entendeu. Eu não vou nem botar a legenda dessa frase porque eu sei que você vai entender quando eu te falo I love you. Thank you for watching this video. Eu sei que você entendeu o que eu tô falando, mas se eu tivesse te pedido para falar isso, talvez você teria travado. Porque, como eu falei, entender é reconhecer algo que você já sabe, então tá de boa. Só que o falar é você recuperar a informação de algo que você já sabe do teu cérebro, organizar ela e executar. Então o processo mais longo, ele exige mais mesmo. Então você até sabe o que falar, mas a resposta muitas vezes não vem rápido porque você não pratica e você não força seu cérebro a ficar rápido nessa situação. É tipo a situação do carro. Quando você começa a dirigir, você pensa o tempo todo, não é nada natural. Você tem que pensar em ajustar o espelho, você tem que pensar em botar o cinto, você tem que pensar, o carro está na velocidade X, tem que botar a segunda marcha, que é pra cá, né? Tem que botar a terceira marcha, quarta marcha, é algo que não vem inconscientemente. Porém, com a prática, conforme você vai praticando, o teu cérebro ele vai fazendo as sinapses de forma mais rápida. Então, depois de um tempo, está no piloto automático. Esse processo de achar aquela informação já é automático. Então, você não tem esse sofrimento. Tá, mas o que isso tem a ver com inglês? Como é que eu falo? Como é que eu destravo o meu inglês? A resposta está aí, nesse exemplo do carro. Você tem que pegar o carro e dirigir, meu amigo. Então, se você quer falar inglês, você tem que pegar o que você já sabe e falar. Tem que falar sozinho. Michel, não tem com quem praticar. Não tem problema você não ter que praticar. Pratica sozinho. Tá em casa, aponta pro que você sabe. Tenta falar aquilo em inglês. Por exemplo, olha, tem uma cadeira aqui, vocês estão vendo aqui, ó. This is a chair. Você sabe que é uma cadeira isso. Então fala, this is a chair. Talvez sem a pressão de ter alguém falando com você, você vai ter acesso, né, mais tranquilo àquela informação. E com o tempo aquilo vai ficando mais natural. O negócio é que você tem que começar hoje a praticar. Não fique feliz só com o teu entendimento, você tem que começar a falar. Mas uma situação muito interessante é você talvez tentar narrar aquilo que você está fazendo no momento. Você está comendo pizza, você fala This is pizza, I am eating pizza. Mas é importante que você fale e pratique em voz alta. Se você tiver com quem praticar é melhor, mas eu prometi no início do vídeo que eu ia te ajudar a destravar o teu inglês. Então você consegue fazer isso sozinho sim. Só que sozinho você vai parecer maluco, mas é parte do processo. Muito do meu inglês eu desenvolvi quando eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu ia andando da rodoviária até o meu trabalho e conversava sozinho em inglês. Hey Michelle, how are you? I'm good, and you? I'm good too. It's a beautiful day today, right? Yes, it is.
E pronto, por quê? Porque daí eu tinha toda a calma de usar aquele vocabulário que eu já conhecia. E é assim com a criança de 3 anos, quando tá com 4, 5, 6, 7, começa a falar pra caramba. Porque a criança continua com o input, continua recebendo, mas com o tempo ela vai falando. E no início ela vai falando errado, ela fala errado o português, não fala? Só que com o tempo ela vai usando os verbos corretamente, vai usando o tempo verbal, conjugação, tudo certinho. Assim como você. Então começar a praticar não exige que você comece a falar igualzinho ao que você sabe que tá certo. Mas exige que você comece. Porque daí sim você vai conseguir falar igualzinho a como você sabe que tá certo. Então não tem fórmula mágica, você tem que começar a abrir a boca. E a dica final para você praticar isso é se grava falando. Grava tipo um diário, chega no final do dia, tenta gravar você mesmo falando sobre o seu dia, porque você vai estar praticando as duas coisas aí. Você vai estar praticando o teu output, você vai estar falando, você vai estar colocando o inglês para fora, e depois quando você ouvir, você se ouvir, você muitas vezes vai conseguir perceber erros que você não percebe quando você fala. Porque quando a gente fala, nem sempre a gente percebe os erros que a gente comete, porque a gente está com a parte ativa do cérebro sendo usada naquele momento, não a parte passiva. E quando você ouve a si mesmo, você consegue muitas vezes prestar atenção. Por isso que às vezes você consegue entender que alguém errou, mas quando você vai falar, você erra a mesma coisa. Então assim, se grava falando, faz um vídeo, só um áudio, que seja, mas fala, abre essa boca. Quer destravar? Abre a boca. Quer continuar aprendendo inglês e dicas que vão te levar no outro patamar na fluência no inglês? Me segue aqui se você ainda não está seguindo, que absurdo se for o caso. Se inscreve aí, confere tua inscrição se você já é inscrito, ativa o sininho e deixa o like no vídeo, né? Porque esse vídeo aqui pode ajudar outras pessoas da mesma forma que te ajudou. Eu sei que te ajudou, que você não teria nem chegado aqui. Falou, gente, tá? Tchau.